Será que essa Muito bom. falar sobre o ordinário, por exemplo, na igreja hoje, não seria algo falar sobre a celebração, por exemplo, que se fala dos feitos de Jesus? Que se canta muito sobre o que é espiritual, sobre o que é eterno, e está lá em cima, e não se canta daquilo que acontece aqui, ou dos feitos já acontecidos. Uma parada assim, tá ligado? Não, eu acho que não. Não? Não. Eu acho que é falar sobre a mãe solteira do morro. Eu acho que é falar sobre... É mais a poesia do dia a dia fome. mesmo, eu você acho fala. Que é. Porque... Mas aí o rap não fala? É bom, fala O rap fala. demais. Ele Fala é bem. Fala bem pra caramba. O problema é que o Teoricamente, é crente onde não que está fala. falando. Ah, entendi. É onde E fala. o crente devia falar a partir Eu da acho que perspectiva dele. na igreja devia se comentar, devia se estar na poesia da igreja a vida ordinária, como uma proposta de admiração da Sim. manifestação Contemplação. divina. Deixa eu trazer uma Entendeu? coisa em cima disso. Porque quando você fala que tinha que estar na igreja a nível poético e cantado, Isso. aí eu sinto que talvez isso não adulteraria o culto, a ordem do culto. De quem? O nosso culto ao Senhor. O nosso quem? Nossa igreja. Qual igreja? A igreja de Jesus. Tá, mas qual manifestação dessa igreja? Isso aí que eu quero discutir. Porque Exato, essa isso aí é discussão muito bom. maravilhosa, Isso é muito velho. bom. Por quê? Por exemplo, vamos lá. Uma das coisas que um amigo trouxe pra gente foi numa das últimas gravações nossa com o vocalista do Projeto Norte, o Igor Montijo. Ele trouxe uma fala muito enriquecedora aqui. Falou, cara, faz todo sentido. Ele falou, Brunão, olha a realidade da igreja dos anos 80 e 90, aonde o que a igreja estava cantando, ele trouxe até falando sobre a nossa tour. Falou, cara, olha a importância da tour de vocês. Falou assim, cara, porque o que a igreja cantava nos anos 80 e 90? A igreja cantava igreja. Como assim? O que a igreja estava cantando? A igreja estava cantando Vineyard. A igreja estava cantando som de outras igrejas. E, paralelo a isso, tinha artistas cristãos, cantores, cantoras, bandas, que faziam coisas aleatoriamente artísticas, reggae, rock, samba, isso, aquilo, lá fora tinha o black music, isso, aquilo, outro, e tinha um som que a igreja podia ouvir, consumir, cantar nas rodas, ouvir no carro, e tinha um circuito para isso. Tinha tour acontecendo para isso, tinha eventos para poderem ir. Hoje, as igrejas estão cantando cantores e cantoras. Não estão cantando o som da igreja. E isso faz com que, falou assim, cara, todo o peso da balança está em cima de um cantor e cantora que talvez deveria estar fazendo uma coisa super artística, legal, para poder fazer algo que tenha um entretenimento, que vai abençoar e vai edificar vidas, ao invés de total preocupação do que vai tocar ou não na igreja. E eu acho que trazendo essa perspectiva do que ele falou, por isso que a gente está conversando, que eu queria entender o que vocês pensam a respeito. Porque, ao meu ver, o que vocês estão falando é extremamente... Igual ele falou, cara, o rap canta sobre isso. Mas a gente, ao certo, não vê muito um rap sendo cantado tanto no culto, apesar que a gente canta. É cultura paulistana, né? O rap é cultura paulistana. Mas você não vê... Então você vai encontrar um momento ou outro lá você vai ver num grupo de jovens, Sim. mas você não vai ver num culto de domingo um rap sendo cantado. Sim. Por cultura, né? Então, ao meu ver, olhando assim, falou, cara, eu acho que tem algumas ênfases do canto que eles talvez passam o louvor congregacional. Vou dar um exemplo. Do que a gente entende de um louvor, de um culto que prestado ao Senhor. corresponde a uma liturgia de mas cultica, né? faz parte total de um projeto musical que pode ser cantado e consumido e pode ter um rolê a respeito disso por todo mundo. Tem uma música que eu acho que toda igreja deveria cantar. Ela é de um compositor que ninguém escuta. Ele tem, se ele tiver 3.000 ouvintes mensais, é muito, mas é um senhor de idade, deveria ser respeitado. Ele é um cara que deveria estar vitrinizado em podcasts, em tudo no mundo. O cara sabe o que tá falando quanto à arte, né? Então, tem uma música dele que é o seguinte:
Cuida dos passarinhos e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar o mundo e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que cresça e brote a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão. Convida teu irmão para vir morar contigo. Pinta paredes brancas feitas para servir de lar e abrigo. Aí vai pro refrão. Cuida da tua morada. Cuida do pequeno mundo, deixa teu irmão bem perto, livre. Isso aqui é um exemplo, paz e comunhão. A música fala sobre a responsabilidade do cristão em cuidar do mundo, que é nossa, não é uma responsabilidade, é a maior, é a primeira. Dela descende todas as demais. A gente só está aqui hoje por causa desse cuidado que a gente tem que ter com os passarinhos e também com a flor, com o mundo, com o chão, com o plantio, com a colheita, com sujar a mão de terra. A gente serve para isso, nós fomos configurados para isso. E é por isso que quanto mais a gente está afastado desse cuidado com a natureza, desse contato com a natureza, mais vazio está o peito. Quanto mais a gente está industrializado, mais vazio está o peito. E quando a gente quer resgatar alguma coisa que a gente não sabe o que é, a gente vai para o mato. É verdade. Porque a gente quer encontrar quem a gente nasceu para ser. A gente estava conversando sobre isso ali em cima. Inclusive. Então, assim, é uma música que ela não está aficionada. Gladir Cabral, esqueci de citar, né? Gladir Cabral. Gladir Cabral. Pastor presbiteriano, lá, mora no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Então, assim, ela não está aficionada nesse monotemático, né? Da música contemporânea cristã brasileira, de falar sobre a minha relação individual, particular com Deus. Eu isso, e Deus comigo aquilo outro, e Deus eu e Deus, eu Deus, eu e Deus, eu e Deus. Ela rompe com essa bolha, ela rompe com isso, e fala para todo o corpo, lembrando da nossa primeira responsabilidade. Minha gente, isso daqui é uma espiritualidade conectada com a realidade, entendeu? E eu vou dar um segundo exemplo, que é a música que a gente compôs no Coxa de Retalhos, que para mim o Coxa de Retalhos ainda não tinha sido composto, a gente compôs ele todo dentro do estúdio, Coxa de Retalhos, que é o primeiro disco, para quem não sabe. todo mundo. Exatamente. Foi todo mundo junto para compor. Não. Não foi todo mundo junto compor. É o disco de todo mundo foi junto gravar. Mas nem todos podiam estar presentes, porque são de lugares muito longe do Nordeste. Tá. Então sempre tinha 3, pelo menos, entendeu? Eles mandavam as Mas eu vi um vídeo lá que tinha umas 10 cantando. Gravação da voz, Foram 3 dias ali. Tá. Foi fantástico. Mas aí quando o disco ainda não estava composto, eu chamei o Daguinho e falei, Daguinho, é o seguinte, tem que ter uma música chamada Louvor em Português. Tem que ter. Tem que ter, a gente tem que bater nessa tecla, porque o disco ele é um manifesto. Todo o disco foi pensado para ser um manifesto. O que o candeeiro quer dizer diante do cenário que a gente vive hoje da música cristã brasileira? Quais são os nossos assuntos? Quais são as nossas demandas? Quais são as nossas crises? Quais são os nossos pontos? Assim, vamos colocar. É o nosso manifesto. O candeeiro pode morrer depois que lançar esse disco, porque disse tudo que tinha para dizer. Sabe? Então, uma das coisas que eu falei para ele foi isso. Falei, tem que ter uma música chamada Louvor em Português. Porque a gente precisa lembrar a igreja de que o Brasil carece do nosso amor, respeito, do nosso acolhimento. O brasileiro precisa acolher o Brasil. Entendeu? E foi a música que vocês chamam de brasileiros lá? Aí é que tá. Já chego nesse momento. Aí a gente compôs a música. Na hora de gravar, um dos nossos amigos lá, que é o Julinho, ele falou, Louvor em português eu não acho legal, porque enfatiza, o Julinho é todo, assim, ele viaja muito nessas ideias acadêmicas sobre antropologia e sociologia e tudo mais. Ele falou, louvor em português reforça a mentalidade colonizadora, porque fala de um país que veio de fora. E a gente já não fala mais o português. Existe toda uma discussão na academia de que deveria mudar de português para brasileiro, por exemplo, né? Mas existe toda uma discussão sobre isso. Inclusive na academia gringa, né? Ou portuguesa. Pô, os caras não falam português. Né? Para eles também, realmente não é o português. Não, pois é. Aí ficou aquela discussão. Aí você propõe o quê? Aí ele falou assim, é na nossa língua que vamos louvar. Aí eu falei, na nossa língua não tem força. É na nossa língua, essa frase não tem força. Rodou. Aí Rodolfo, que está aqui, né, que é da Banda Ipona, também do Candeeiro,
Mora em São Paulo, coitado. Até peço oração. Aí, mas ele mora em Santos, então não precisa orar, não precisa jejuar, é só orar. E aí, ele teve esse insight, falou assim, por que a gente coloca assim? E é em brasilês que vamos louvar. Aí quando ele falou, fechou. Fechou. Mas a música diz assim, majestoso é você... Veja se não deveria cantar em toda a igreja. No arpoador a gente te vê, numa dança de três, no frevo de Olinda é tu outra vez. Cai após e chetás, nos tupinambás a chuva é você. E em festa de reis, o doce, o luzeiro, as cores, o cheiro, é tudo resposta a tudo que fez. E é em brasilês que vamos louvar, é vendo o Brasil do lado de cá, em terra que antes o teu nome era Tupã. Isso deu uma briga no Twitter tão grande. Eu quero ouvir sobre isso. Clareia, traz vida e nos enche desse afã de te procurar até te achar, cuidando e amando nossa terra e o vasto mar. Eu quero citar a segunda estrofe, ela é importante. Ela fala assim, no cair do sol, lá no Cariri ou em Caicó, 3 cordões na calçada, conversas atadas seguram esse nó. Na copa dos palmares, gol da liberdade é para aquecer. No coco que se parte ou no que se dança, miolo do riso, sacia a esperança, como não te vê. Quer dizer, é um louvor a Deus pela dádiva chamada Brasil, que a gente abandona. As pessoas, os cristãos hoje sabem o que é Massachusetts, conseguem localizar Massachusetts no mapa, conseguem dizer onde está Nova York, e não faz ideia do que significa a palavra Tupinambás. Não fala assim da minha terra, não, até. Não faz ideia do que é Tupinambás, não faz ideia do que é Caiapós, não faz ideia do que é Arpoador, não faz ideia do que é o Brasil, mas ama uma cultura de fora. Se isso não é uma rebelião contra a vontade de Deus de nos fazer brasileiros, eu não sei mais o que é. Eu não sei mais o que é. Rapaz, fez o protesto aí. Eu não vou nem... Você cancelar meu curso de inglês amanhã. Tá, agora, que é esse negócio de... Teu nome era Tupã? O problema do Dagui, ele resolve. Não, nós veio no carro ouvindo, aí a hora que falou... Eu metaforei nós várias três, né? coisas, Falei, tá eita, mas ligado? o que é isso aí? Os três, ficou na mesma pegada. Anteriormente, o nome de Deus era conhecido por Tupã, Aqui em na maioria das tribos do nosso país, né? é uma divindade máxima, assim, né? Mas teoricamente não era Deus, era uma divindade. né? Então, o que acontece? Eu só quero dizer Medina, mas é Mevan. Não. Mevan, eu sou o Luiz Mevan é a Hermínio igreja. agora. Desculpa, Vona, eu confundo muito o nome de vocês dois. Mas, Vona, aí é que está o rolê. Não era bem um deus, tá? Tupã não era um deus. Tinham vários deuses. Tupã era uma espécie de expressão da voz de Deus. Quando esse Deus máximo falava, e ele falava por meio do trovão, o trovão soava aqui no Brasil. Comandava o tempo. Não, quando o essas trovão soava, os indígenas falavam, Deus falou. E esse raio que rasgava, esse som que ecoava, eles chamavam de Tupã. Era divino também, mas não era um deus. Era uma expressão que chegava até eles, né? E aí, quando os missionários chegaram aqui, tanto protestantes quanto católicos, num esforço de contextualização, eles usaram o nome Tupã para se referir A Deus. a Deus. Tanto é que numa das primeiras Bíblias traduzidas para o português aqui no Brasil, está escrito palavra de Tupã, tudo em Tupi-Guarani. Eu falei palavra de em português e Tupã em Tupi. Mas tudo em Tupi que eu não sei. Palavras de Tupã. Está na capa da Bíblia. Primeira tradução. E é um movimento absolutamente natural da missiologia. Não Sim. assusta dizer... Jesuítas, né? Também. Sim. Então, da missiologia, inclusive o jesuíta está dentro desse contexto O Indião missiológico. e a Simone comentaram algo Sim. sobre usar nomenclaturas. É super natural. Mas esse movimento Pra começou com evangelismo. os jesuítas, né? Provavelmente, Brunão. Eu não vou saber precisar. Eu tenho um documento que me enviaram. Se tivesse aqui, eu abri agora, mas acabei de mudar de celular. Eu tenho um documento que aquele teólogo amigo nosso, Vinícius, enviou. Ele trabalha nas missões mundiais batistas. Na hora da polêmica toda, foram 3 dias de polêmica. O Twitter, eu pensei que eu fosse morrer. As polêmicas chegando, ele me enviou esse documento de muito tempo atrás, que aí cita os jesuítas usando o nome Tupã como uma proposta de tentar contextualizar. Mas isso é natural desde Atos 17.
Porque o Deus desconhecido desconhecido, também desconhecido. foi uma maneira de Paulo acessar uma cultura para propor um evangelho que é superior à cultura. E eu digo, em terra que antes era Tupã. Eu não acho que a gente parou em Tupã. Eu acho que dali para cá, a frase seguinte vai dizer, clareia, traz vida e nos enche desse afã de te procurar. Desejo, né, de conhecer a Deus. Nesse lugar aqui, chamado Brasil. Então, não é Você não parar em afirmou Tupã. ser Tupã. Não é Tupã, mas Você por um fez tempo uma- é necessário. E dependendo do lugar que você vai hoje, fez uma É a analogia. talvez ainda contextualização da mandioca da vida, né? Exatamente. Não tinha pão, ensinando pão da vida, fazendo tasseia, os caras querem Mandioca da pão. vida. Pois é. O alimento dos caras é mandioca, isso aqui, ele é a mandioca da vida. Exatamente. Então, é Mas natural que rolou isso isso aí? aconteça. Rolou, até hoje sim. rola. Da Sim, é mandioca? verdade. Nunca vi Até essa hoje, história. evangelização tribos rola. indígenas vai evangelizar. O indião que ele me é o contou pão essa da história. vida. Legal, Tipo, né? Você fala, o que é o pão da vida? Tipo, pão, Caramba. eles sabem que é pão, Pão é eles uma conhecem coisa da- mandioca, da- então é. contextualiza. Aqui E a em São gente- Paulo seria o McDonald's da vida. Você tá entendendo? Ele é a poluição dos nossos pulmões. O Bob's da vida. A gente fez questão de Bob's deixar foi baixo. um era ali, né? Em terra que antes o teu nome era. É o que a gente tentou. Eu falei, mano, eu acho que quis dizer aqui que era o nome dado para poder Isso. trazer ao Jesus que a E gente era conhece. escuro, era embaçado. Mas de lá para cá, a luz vai clareando. Entendi. Todo mundo vai ganhando No final novas das luzes. contas, a gente quis falar do desejo de buscar Deus, Sim, né? sim. E de Por isso que a voltar para frase dentro do depois- Brasil. O maior desejo dessa canção é que o brasileiro louve a Deus a partir da realidade brasileira. Porque assusta. Ai, Tupã, meu Deus. Mas não assusta Thor. Thor não assusta. Eu assisto filme de Thor, eu levo meu filho, eu tenho camisa, eu pego o martelo, o caramba todo. Então, por que... Eu tenho até o corpo dele. Tem mesmo, da Nova Asgard. Muito bom, derrete. Então, assim, assusta, mas o Thor recebia sacrifícios humanos, entendeu? Sim. O Tupã não admitia sacrifícios humanos. Odin, né? Pois é, o Thor ele era sacrifício até infantil, se eu não me engano. Eu sou um pouco alheio a essa mitologia grega, né? É como se esse desejo É nórdica, né? antigo Nórdica, Nórdica. desculpa. Verdade, Eu verdade. como sou nórdico, então eu já... tem propriedade. pra falar. Caucasiano. Sim, com certeza. É como se esse desejo antigo que tinha lá nos índios, de ouvir uma voz no trovão e dar um nome para isso e, poxa, será que é Deus mesmo falando? É como se esse desejo é uma valorização também desse desejo, sabe? Desse povo Uma que é validação desse toque divino na vida comum. do anseio. Que é a Esse mesma coisa desejo do da- Thor. Porque ele fala através do trovão, Sim. né? Sim. Dava para Então- contextualizar. Então é tipo é uma valorização também desse povo que é a gente, né? Meu avô, minha mãe eram índios também. O da guia tem a cor caboclos. dos indígenas, né? Lá, ele é a cor da Paraíba. A Paraíba é essa cor aqui. A gente não tem muitos negros na Paraíba e a gente também não tem muitos brancos. A maioria das pessoas são dessa cor aí, que é uma cor indígena, puramente indígena, entendeu? Porque lá a gente não teve um porto de aparcar navios negreiros. A gente tem isso em Salvador, a gente tem isso em Recife, Foi a gente muito tem forte isso em Recife, em, Lá mas não. na Paraíba não tanto. em Rio de Janeiro. Então, são lugares que você percebe muitas a população pessoas. negra. Negra é muito maior. Então, a Paraíba, ela é descendente, assim, fortemente de indígenas misturados com holandeses. Olha que loucura. Eita, que João Pessoa é bonito demais. É lindo. Tu já esteve lá? Já. E agora tu tá em casa, parceiro. Nossa, um cafezinho é pra tomar. bonito demais. É lindo. Lembra aquela noite que a gente teve que virar? Você Viramos também uma noite lá. Foi mesmo, em João Já Pessoa? algumas vezes. Já. Nossa, Ô, parceiro, não massa. acredito. Que ventinho gostoso vindo da praia, hein? A gente Aquela brisa registrou. é muito boa. A gente registrou na música. Ficou sentado Porta em do frente Sol. à praia pedindo um... Isso, pedir Um um açaí açaizinho ali. de R$1.000. Coisa melhor. Só que a nossa vida é ver a praia da R$1.000 janela também. sempre. A gente registrou esse arzinho cara, que hein? tem lá. Nossa, é João bom. Pessoa do meu coração. Aí como é que O mar é quente, o vento não. botou isso no coxa de retalhos, na música Porta do Sol, que é uma homenagem a João Pessoa, né? Porque João Pessoa é o ponto mais oriental das Américas. É onde o sol nasce primeiro. Conta aí. Ah, eu gosto dessa história. É porque, de fato, João Pessoa é o ponto mais para dentro do mar de todas as Américas, né? Ah, sério? Então, Sim, pois é é. onde o sol bate primeiro de toda a América. Aí louco. isso faz a gente ganhar alguns minutos Aham. quando o sol nasce, né? Então, tipo, esses dias a gente tava no Rio e aí deu 4:30 da manhã, eu acordei assim, porque eu sou pai agora do meu bebezinho Assum, e eu acordei que ele tinha acabado de acordar, Como que é o nome? Assum, Assum. Assum de Assum Preto. Só que o nome dele é Assum Cailé, é um pássaro. Caramba, peraí, fala de novo. Como é que é? É Assum porque tem um pássaro no Brasil inteiro que se chama Assum Preto, e inclusive virou uma música de Luiz Gonzaga super famosa, Assum Preto. E tem- Super famosa e super triste. super gente. triste, Assunto porque preto. antigamente furavam o olho do Assum
porque ele só cantava à noite. Então, quando furava o olho, parecia que estava de noite toda hora para ele. Meu Aí ele Deus do cantava. céu, Ele que cantava. triste. Mas é uma prática antiga, né? Criminosa. E aí eu quis levar esse nome pro meu Aí o filho. Gonzaga vai fazer toda uma espécie de dizer assim, eu sou você, Assunto. Tiraram o amor do meus olhos também, e eu canto triste igual você. Exatamente. Nossa. Caraca. Pois é uma música Caramba, mas fortíssima. deve ser o único A pássaro que igreja canta à podia noite. ter cantado a partir Porque do assunto, à noite falando o pássaro- da expectativa que a gente tem Mas do você amor não da crê eternidade. que pra Mas a gente poder não conhece chegar assunto. assim- A gente sabe o que a gente conhece? A gente conhece a águia americana. Não, vamos lá. Não, mas deixa eu terminar a coisa do Então, sol. tá, desculpa. Termina aí E E a aí o próxima segundo... tour é em Miami. Coletivo Candeeiro USA. Ih, eu vou. Eu vou comprar instrumento lá na Guitar Center. Aproveitar, né, já que não tem que Pois fazer. Isso aí, mano. Eu tô cansado de passar vergonha nesse podcast. Mas então, Da outra vez, eu vi aqui... Não, você vai terminar, você tem que terminar essa história. Mas da outra vez que eu vi aqui, porque ficaram me questionando sobre ser famoso. Eu disse, eu não quero. Não, nem você, Marcos. impossível, não sei o que das contas. 500 mil de ouvintes mensagem. Tá ruim. Eu cheguei aqui, eu tava Tá com ruim. 20 mil ouvintes, eu acho, daquela vez. Hoje eu tô com 500 mil ouvintes mensais. Eu Aí, vim aqui ó. pra protestar. Entendeu? Não quero essa vida pra mim. É. O irmão, Que nojo. o irmão acredita em dízimo? Não chegou nada Não. aqui pra gente, né? Não. Não, então, mas terminando a coisa da cidade, Vai. o sol nasce primeiro lá, isso é uma verdade. Às 4h30 da manhã, em João Pessoa já está bem claro. Já está bem claro, o sol já está nascendo. E teve um dia que eu fiquei remoendo isso na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, por que eu nasci aqui? Porque a gente conversa muito sobre essa coisa da soberania de Deus, sabe? A gente acredita tanto que Deus é soberano. A gente fala tanto sobre essa soberania de Deus. Mas quando a gente pensa no lugar onde a gente nasceu, a gente meio que tem uma aversão a tudo que envolve o ser brasileiro. Eu gosto de ser taubatiano, irmão. Pois é isso aí, Eu velho. tenho orgulho. É isso aí. Mas não é com Parkour. todo mundo. Não é com todo mundo. No mundo da guitarra, por exemplo, eu sou guitarrista, a gente paga um pau do caramba pro gringo, pro guitarrista gringo. Meu Deus do céu. Os meus heróis da guitarra é o guitarrista do Nação Zumbi, velho, de Recife, do meu lado. Ninguém grava guitarra melhor do que ele no planeta. E eu já ouvi bastante coisa na vida. Mas aí, voltando a falar do sol. O sol nasce lá primeiro. E teve um dia que eu fiquei remoendo. Eu falei, meu Deus, por que o Senhor me trouxe para essa cidade? Por que eu nasci em João Pessoa? Porque eu poderia nascer em qualquer lugar do Nordeste e do Brasil, mas o Senhor quis que eu nascesse aqui nessa cidade. Eu poderia ter nascido até no interior da Paraíba, mas não, eu nasci na capital, onde o sol nasce primeiro. Isso é real, isso não é mentira, isso é verdade, o sol nasce primeiro lá. E aí eu me lembrei daquele texto, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. dia de manhã. E amanhã acontece quando o sol está ali chegando, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, olha só que louco. Em João Pessoa, a misericórdia chega mais cedo. E para mim, a misericórdia é urgente, eu preciso de graça, eu preciso de misericórdia. Então ele me fez nascer no lugar certo, onde a misericórdia chega logo e vai embora bem tarde. Aí eu tenho mais misericórdia, chega primeiro para mim. Tenho mais misericórdia. Aí, voltando para a história do Preciso dar um começo da pulinho lá. história. Voltando ao começo da história que ele estava no Rio de Janeiro. Não, São Paulo, né? Titi tá morando lá? Com assunto. Titi é de lá. Mora lá. 4h30 da manhã não tinha o sol ainda. Ele falou: olha, você venha rápido, misericórdia. Se você demorar mais um pouquinho, eu morro. venha, que tu é doido, não pode demorar mais. Muito não. bom, muito bom.